Capítulo 571 Invadindo uma seita. No dia seguinte, Vicente e seus companheiros já estavam a caminho quando o sol se pôs no final do dia. Casey já havia cuidado dos investigadores que fizeram o trabalho comprometedor de coletar informações sobre Dex para eles, tendo apagado suas memórias das últimas semanas. Matar alguém em sites como Old Barrel tinha o potencial de causar muitas dores de cabeça. Apagar memórias sempre foi preferível. Feito isso, o grupo se preparou para seguir em frente com os planos malignos de Vicente. Vicente não era um homem de coração mole nem incapaz de tomar decisões difíceis. Ele pode ter parecido um bom homem para aqueles menos observadores e conscientes de suas ações, mas era um típico mafioso. Se ele tivesse que matar uma família inteira para o bem do seu grupo, ele faria o que fosse necessário sem piscar. Quando Layla e Casey souberam que ele planejava lidar primeiro com a família e amigos de Dex, ambos ficaram um pouco surpresos, principalmente esta mulher que via o mundo um pouco mais rosa do que seus dois companheiros de viagem. Casey compreendeu a dor que Vicente sentiu ao perder a mãe e ver a família devastada pela luta de outra pessoa. Portanto, sua surpresa foi menor que a de Layla e ele entendeu perfeitamente seu aliado. Ele não apenas entendeu o vice, mas concordou com os planos. A surpresa de Casey estava relacionada ao fato de ele não ter previsto que Vicente seguiria esse caminho sangrento. De qualquer forma, agora os três já tinham em mente os planos para a noite e estavam prontos para agir assim que surgisse a oportunidade. Em uma parte remota de Old Barrel, havia um grande terreno do tamanho de um bairro, com cerca de 15% da área total da cidade. Este local possuía áreas arborizadas em seu interior, mas mesmo de fora era possível avistar edifícios de todos os tipos, onde existiam residências, locais de ensino e pesquisa, e áreas de treinamento e recreação. Era assim que se parecia uma seita ou sede de grandes organizações com milhares de membros. Os membros da seita na área só sentiram uma rajada de vento relativamente forte quando ela passou por eles. Porém, ninguém ficou muito surpreso com a situação e logo a troca acabou, e as defesas daquela área voltaram ao seu estado impenetrável para aqueles com cultivo até o 4º estágio. As Bonnie Mountains eram uma força com muitos inimigos no 4º estágio. Como tal, a sua sede foi protegida por várias formações de 4º ano. Infelizmente, as formações só funcionavam enquanto estavam ativadas e era impossível mantê-las ativadas 100% do tempo. As pessoas tinham que ir e vir desses postos, o que naturalmente enfraquecia as suas defesas em determinados momentos do dia. O grupo de Vicente conseguiu entrar nessa seita, com o vice logo seguindo seus planos lá, enquanto Layla e Casey seguiram juntos para a residência do soberano Dex. Após se separar de seus dois companheiros, Vicente foi para as residências dos dois grandes amigos de Dex na seita. Chase e Caleb, um soberano da terra e um soberano do céu, respectivamente, eram dois amigos de Dex dos quais ele sem dúvida sentiria falta, tanto por sua história juntos quanto porque eram o tipo de amigos dispostos a fazer qualquer coisa para ajudar seus companheiros. Como tal, Vicente queria agir contra os dois para causar dor a Dex e enfraquecer seu inimigo quando ele retornasse a Old Barrel em alguns dias. Chase e Caleb viviam na mesma área da seita, em uma das partes mais nobres e ricas desta sede, onde viviam os soberanos e suas famílias desta organização. De certa forma, Layla e Casey também estavam se mudando para esta área, já que a residência de Dex também era lá. No entanto, a área dos soberanos era bem grande, e as residências da família de Dex e daqueles dois homens eram separadas uma da outra. Chase e Caleb viviam mais próximos, então Vicente logo estaria perto de ambos os seus alvos. Com a ajuda de Thorne para localizar esses homens, e o retrato deles que ele também havia recebido do investigador que lhe dera as informações de Dex, ele logo decidiu quem mirar primeiro. Eu lidarei com Caleb primeiro. Ele é o mais forte e o mais difícil de eliminar, então devo lidar com ele antes de Chase. Vicente pensou consigo mesmo enquanto se movia na direção da residência do homem, usando a ajuda de Thorne para esconder sua aura ainda mais do que ele poderia sozinho.
Fim do capítulo. Capítulo 572 Killing Night 1. Movendo-se sob sua invisibilidade, Vicente logo se viu na residência de Caleb, um soberano do céu. A propriedade do amigo de Dex não era pequena nem simples. Com uma área construída de mais de 300 metros quadrados e 3 andares, a residência deste homem era bastante ampla e tinha muitas pessoas em seu entorno. Muitos subordinados fracos cuidaram da residência do homem, incluindo alguns membros da seita e discípulos de Caleb. Como alguém que estava entre os mais fortes da seita, Caleb tinha uma longa história com a organização, com muitos discípulos talentosos de diversas gerações. Seus discípulos variavam de jovens acólitos a magos de alto nível. Além desses subordinados, discípulos e outros membros da seita que visitavam regularmente as mansões dos anciões, bem como feras mágicas e outros anciões, também estavam na mansão. Alguns deles estavam estacionados ao redor da mansão, provavelmente para proteger Caleb de problemas e para vigiar. Caleb era forte o suficiente para se proteger, mas os mais velhos como ele não precisavam se envolver em todos os problemas que surgiam. Vicente viu todas as vantagens de ser um ancião neste lugar e não pôde deixar de se interessar pelas seitas que ofereciam aos seus homens mais fortes. Isso é impressionante. Esse cara vive como um rei aqui. Ele comentou com Thorne ao ver como havia gente ali para cuidar de praticamente tudo para Caleb. A única responsabilidade de Caleb era cultivar e treinar. Fora isso, ele só teria que agir se alguém de nível igual ou superior ao dele aparecesse para desafiar a seita ou se a própria seita planejasse agir contra outros de nível igual ou superior ao dele. Thorne comentou na mente de Vicente. As melhores posições no continente são ser o líder de uma organização ou ser um dos pilares de forças como seitas e clãs. Talvez seja ainda melhor ser um dos pilares. Um ancião como Caleb não tem tanta responsabilidade quanto você, mestre, mas vive melhor que você. Seu valor para esta seita é enorme e seus benefícios superam em muito suas responsabilidades. Quando você atingir o mesmo nível que ele, certamente terá acesso a mais coisas do que ele. Mas o seu nível de responsabilidade será infinitamente maior do que o daquele velho. Caleb estava meditando em sua sala de cultivo, onde apenas um soberano da terra estava parado em frente à entrada desta sala especial. Velho Thorne, você tem certeza que pode me ajudar? Vicente perguntou antes de fazer seu último movimento, pois uma vez feito, não haveria como voltar atrás. Não se preocupe, se o antigo soberano do céu antes de você estivesse em guarda e nos procurando, seria difícil para mim esconder nossas auras. Mas eu costumava ser tão forte quanto ele, e ele não está muito atento agora. Ele não notará nenhum de nós até que você haja. Vicente se acalmou e fez seu movimento. Ele não hesitou em usar sua habilidade recém-adquirida para controlar a mente de um soberano da terra sentado ao lado da única porta para esta sala de cultivo. Com uma pequena fração do poder de Thorne, o nível de Vicente era praticamente o mesmo que o daquela pessoa. O homem percebeu que algo estava errado, mesmo que ele não pudesse ver o que era. Isso. Embora ele pudesse aceitar a ação de Vicente no início, ele logo ficou em silêncio quando um olhar nublado apareceu em seus olhos, e Vice conseguiu suprimir a consciência dessa pessoa. Depois de controlar essa pessoa por alguns segundos apertando seu pescoço, Vicente se afastou, deixando espaço para ele caminhar em direção ao interior daquela sala de cultivo. Quando ele ordenou que o homem entrasse na sala, ele seguiu atrás do homem, tão perto desse indivíduo que mesmo que ele não fosse invisível, seria difícil vê-lo. Assim que a porta da sala de cultivo se abriu, Vicente se moveu em uma direção diferente do homem, que foi para o lado de Caleb como se estivesse ali para entregar uma mensagem. Caleb notou a presença de sua guarda pessoal e abriu os olhos em curiosidade. Mas naquele momento, ele sentiu algo passar pelo seu peito esquerdo. Fim do capítulo. Capítulo 573 Killing Night 2. Ponto de interrogação. Sentindo algo em seu peito, Caleb olhou para trás e não viu nada. Mas ele era um soberano do céu.
Assim que circulou sua mana pelos olhos, percebeu a perturbação causada pela habilidade de Vicente. Isso! Ele abriu a boca enquanto o sangue jorrou junto com sua saliva. Tentou ativar seus pentagramas para agir contra Vicente, mas seu próprio subordinado o atacou e cortou sua garganta com uma espada. Caleb não esperava por isso e foi surpreendido por um corte de 6 centímetros de profundidade na garganta. Desta vez, ele não conseguiu dizer nada enquanto sentia o ambiente escurecer, não acreditando que morreria em sua própria área de treinamento assim. Essa foi uma maneira desonrosa de alguém como ele morrer. Mas ele não teve escolha no assunto. Ao tirar a lança do corpo de Caleb, Vicente viu o homem cair de cara no chão, já inconsciente. Caleb ainda não estava morto, mas em não mais de 30 segundos, este homem estaria além do que os médicos do 4º estágio poderiam fazer para salvá-lo. TSK. Pode parecer fácil, mas me custou 60% dos meus poderes. Vicente suspirou ao olhar para o corpo sangrando enquanto Thorne ficava de olho nos arredores. Vicente estava no auge absoluto da 3ª etapa, mas para desferir um golpe fatal em um Sky Sovereign, ele teria que usar todo o seu poder e ainda contar com o inimigo para não ficar em guarda. Felizmente, ele teve a ajuda de Thorne e não precisou usar todas as suas forças. Caso contrário, o seu trabalho noturno teria terminado com a morte de Caleb. Hora de ir, mestre. Thorne avisou Vicente antes que o jovem fizesse o guarda de Caleb voltar ao seu posto e agir como se nada tivesse acontecido. Ele ficou invisível novamente e se dirigiu para a propriedade de Chase, que ficava a 2 quarteirões da residência de Caleb. Vicente já havia identificado esse local antes de agir contra Caleb, então, quando terminou seu negócio com esse homem, rapidamente passou para seu segundo alvo. Aconteceu alguma coisa? Ele se preocupou enquanto olhava pela janela. Ele fez isso por apenas um segundo, mas logo mudou seu foco ao sentir a mana ao seu redor perturbada por uma força externa. Quem está aí? Ele perguntou em voz alta enquanto muitos objetos metálicos ao seu redor flutuavam no ar e mudavam de forma. Isso aconteceu muito rapidamente e logo vários desses itens voaram em sua direção na forma de pequenas lâminas. Chase estava dentro de sua residência, então ele não tinha nenhuma armadura em seu corpo agora. Isso não o ajudou em nada. A armadura de 4º grau não estaria sob o controle de Vicente e o protegeria. Já que ele não tinha nada parecido com ele, as lâminas que poderiam danificar até artefatos de 4ª série o atacaram impiedosamente. Ele levantou suas defesas, mas sua força não era sua defesa. Como um guerreiro orientado para o ataque, ele era muito melhor no ataque a alvos. Mas sem alvo no primeiro momento da luta, ele só conseguiu se mover para desviar das lâminas que vinham em sua direção. Merda! Essas lâminas são realmente irritantes. Ele pensou ao sentir cortes nos braços e nas pernas. Mas ao se aproximar da saída de seu escritório, de repente sentiu dificuldade para se mover, como se seu corpo estivesse estranhamente fora de controle. Isso fez com que ele perdesse um passo e fosse atingido por meia dúzia de armas controladas por Vicente, todas atingindo seus pontos vitais. Ah! Ele gritou de dor enquanto tentava ao máximo se mover e resistir aos ferimentos. Porém, ferido e tendo os metais de seu corpo manipulados por Vicente, ele não resistiu quando o jovem Fuller finalmente entrou no escritório e usou sua habilidade mental. Nocauteado na frente de Vicente, este homem logo cairia na escuridão da morte, pois seria destruído física e mentalmente. Assim terminou a noite de matança de Vicente e começou a sua fuga deste quartel-general agora alerta. Fim do capítulo. Capítulo 574 Um presente sangrento. Quando Vicente deixou a propriedade de Chase, ele encontrou muitos mágicos circulando pela área onde viviam os especialistas da seita enquanto as auras dos soberanos ficavam mais fortes. Muitos não sabiam exatamente o que havia acontecido, por isso, ao perceberem os alarmes de emergência, não foram diretamente para a casa de Caleb, que havia gerado esses sinais. Alguns avançaram em direção ao núcleo da seita, enquanto outros permaneceram em posição,
aguardando notícias da liderança da seita. Vicente ainda não estava sendo caçado, então ele se moveu, usando o pouco de mana que lhe restava para esconder seus movimentos. Com a ajuda de Thorne, ele seguiu o caminho com menos pessoas poderosas entre ele e a saída deste quartel-general. Entrar neste lugar foi fácil, mas sair seria alguns níveis mais difícil. Como vamos sair deste lugar, mestre? Thorne perguntou a Vicente, sem saber o que fazer quando se deparasse com um problema pela primeira vez. Mas Vicente era um ex-assaltante de banco e especialista em fuga das prisões da Terra. O Reino Polaris pode ser muito mais complicado que a Terra por causa da existência de magia, mas como ele tinha seus próprios poderes, ele não estava muito preocupado com isso. Vicente já havia bebido uma poção de recuperação e suas reservas de mana melhoraram gradativamente conforme ele se movia. Então ele disse para Thorne: os soberanos estarão muito ocupados descobrindo sobre as mortes de Chase e Caleb nos próximos minutos. Usarei isso a meu favor para controlar os guardas em uma das saídas deste lugar. Isso deixará vestígios de nossa passagem, mestre. Não se eles se matarem depois que eu sair da área. Com isso, Vicente logo chegaria a uma das saídas desta seita, onde o grupo de guardas da área já estava em alerta para o problema interno da seita, já tendo vedado completamente o local com formações capazes de isolar esta área do resto de Old Battle. 45 minutos após a morte de Chase, Layla e Casey esperavam nervosamente por Vicente fora da cidade, em uma caverna onde haviam combinado se encontrar após a ação daquela noite. Com eles estavam a esposa e o filho de Dex, ambos amarrados e sentados no chão, numa parte escura da caverna. Os dois jovens mascarados andavam de um lado para o outro, nervosos, preocupados com Vicente. Mas ao fazerem isso, o som de passos veio de repente da entrada da caverna e chamou sua atenção. Dex, espere, estou chegando. 7 dias após as mortes de Caleb e Chase, Dex retornou às Bonnie Mountains, tendo sido avisado da morte de seus dois grandes amigos. Não só isso, mas quando soube do desaparecimento de sua esposa e filho, o homem voltou correndo para Old Battle cheio de ódio. Chegando à cidade naquela tarde com sua amante, Eloise, foi direto à sede de sua seita para exigir uma resposta. Líder da seita, o que está acontecendo? Ele entrou no salão dos anciãos em voz alta enquanto uma mulher loira estava ao lado dele com um olhar preocupado. Dex era atualmente um soberano do céu, então quando ele entrou e questionou o líder da seita, ninguém no salão dos anciãos achou que suas palavras fortes eram inadequadas. E ele tinha todo o direito de estar com raiva. Dex, é melhor você se preparar. Alguém está vindo atrás de você. O mestre da seita, um velho com longos e grossos cabelos brancos e um bigode volumoso, disse enquanto olhava para o homem sério. Dex não teve tempo de questionar o Sky Sovereign quando duas caixas apareceram na sua frente. O mestre da seita disse: essas duas caixas chegaram para você ontem de manhã. Dex e Eloise avançaram até verem o que havia dentro das caixas. Eram os corpos de seu filho e de sua esposa, misteriosamente colocados em caixas quadradas com bordas de apenas 50 centímetros de largura. Seus corpos estavam amassados dentro dessas caixas, com as cabeças voltadas para cima, exalando o olhar aterrorizante de pessoas que certamente sofreram antes de morrer. Vendo isso, Eloise olhou para seu companheiro e viu os olhos dele ficando vermelhos de raiva, sua aura aumentando e as veias de sua cabeça tremendo. Algo estava escrito na testa de seus dois familiares. Estou indo, Dex. Fim do capítulo. Capítulo 575 Soberano da Terra. Já se passaram 10 dias desde que Dex retornou a Old Battle. Naqueles dias, ele e a seita Bonnie Mountains começaram uma extensa busca pelos responsáveis pelas mortes de sua esposa e filho. O grupo não teve muito sucesso em alcançar Vicente e seus companheiros durante esse tempo. Esses 3 jovens do Reino Seidel não correram riscos nos primeiros dias da busca liderada por Dex. E por que eles deveriam se mudar? Seu destino era procurá-los furiosamente. Mas o grupo da província Scott não apareceu em Old Battle por outro motivo.
Enquanto eles estavam escondidos nas florestas desta área de fronteira da dinastia Chuta, ocasionalmente se mudando para novos esconderijos, Vicente atingiu o ponto de virada em seu cultivo. 2 dias atrás, ele havia alcançado o necessário para começar suas tentativas de avançar para o 4º estágio. Tendo chegado a esse ponto, uma vez que ele já havia esperado até este momento para agir contra Dex, atrasar sua vingança por mais 1, 2 ou 3 dias não faria diferença para ele. Então ele estava em reclusão, tentando chegar ao começo do 4º estágio, meditando em uma caverna longe daqueles que queriam sua cabeça, com apenas Layla e Casey com ele. Conforme o tempo passava, Vicente se aproximava cada vez mais do ponto em que ele não seria mais um mago de alto nível, mas um soberano da Terra. Era fim de tarde na região de Old Barrow, onde o grupo de Vicente estava escondido em uma área florestal das montanhas do noroeste da dinastia Chuta. Layla e Casey se revezavam observando a entrada de sua caverna em um local iluminado por tochas e alguns objetos fluorescentes. Mas agora, os dois estavam conversando lado a lado na entrada deste lugar, de onde podiam sentir melhor os seres perto da caverna. Você e Vicente estão juntos? Casey perguntou, já tendo notado que Layla e Vice pareciam fazer coisas estranhas quando ele não estava por perto. Enquanto ela e Casey pensavam em coisas diferentes, ambos sentiram uma mudança repentina na concentração de mana na caverna. Ambos voltaram sua atenção para a direção onde Vicente estava meditando, sorrisos rapidamente se formando em seus rostos. Vincent estava prestes a entrar no 4º estágio. Enquanto ele se sentava na posição de lótus sob um travesseiro de cultivo, o lago de mana que atualmente existia em seu espaço de consciência aumentou repentinamente de tamanho, transformando-se de um mero lago em um oceano aparentemente sem limites. Quando alguém se tornava um mago de baixo nível, ele formava um vórtice de mana após condensar os 5 triângulos mágicos do estágio acólito. Então, o vórtice de mana se transformava em um lago no final do 3º estágio, quando alguém se tornava um mago de alto nível. À medida que progrede-se do 3º para o 4º estágio, o lago cresceria até todos os limites do espaço da consciência do mago, tornando-se um grande oceano. Este oceano eventualmente daria origem a um único ponto de condensação de mana, que, ao atingir o 5º estágio, formaria um avatar de alma. Vicente ainda estava longe do nascimento do seu avatar de alma, mas estava cada vez mais próximo deste momento importante na vida de um mago. À medida que ele formou o oceano de mana, sua força aumentou rapidamente, com todas as suas características dobrando em poder e suas reservas de mana atingindo um nível 100% maior do que ele tinha como mago de alto nível. Enquanto sua resistência, força, velocidade, inteligência, compreensão, poder mágico e muitas outras características se desenvolveram significativamente, seus pentagramas de origem natural mais uma vez começaram a evoluir um pouco mais perto do próximo nível de qualidade. Seu 2º pentagrama ganhou apenas algumas linhas ciano nas bordas, indicando que um dia evoluiria para esse nível se ele continuasse a melhorar sua força. Mas o 1º pentagrama de Vicente, que antes era de um laranja intenso, mudou significativamente, ganhando diversas linhas e inscrições amarelas ao seu redor. Não atingiu o ponto de um avanço qualitativo e tornou-se um pentagrama amarelo. Ainda assim, atingiu o limiar entre o laranja e o amarelo. Se Vicente sofresse uma nova evolução qualitativa a partir de hoje, este pentagrama atingiria imediatamente o grau amarelo. Desta forma, ele entraria no início do 4º estágio e se tornaria um soberano da Terra. Fim do capítulo. Capítulo 576 Cara a cara com o inimigo. Ponto de interrogação. Parabéns, mestre. Agora você é um soberano da Terra, Thorne disse com um tom satisfeito. Vicente olhou para o fantasma dentro de sua consciência e sentiu um poder sem precedentes percorrendo sua existência. Avançar um estágio era sempre excelente. Sempre que alguém avançava um nível, sua força aumentava tremendamente, e seu nível anterior parecia extremamente insignificante. O sentimento de euforia após avançar era comum, mas mesmo que Vicente sentisse, ele ainda agradeceu ao seu escravo.
Você me ajudou muito, velho Thorne. Você até aproveitou o momento para avançar para o final do quarto estágio. Parabéns por se tornar um soberano do céu. Eu tive sorte. Algumas das essências dos recursos que consumi na cidade da caveira ainda estavam no meu corpo espiritual. Quando o mestre evoluiu, senti algo mudar em mim, e aproveitei a chance de me tornar um pouco mais forte também, comentou Thorne. De qualquer forma, agora podemos prosseguir com nossos planos muito mais suavemente, mestre. Com seu progresso, acho que você será capaz de usar um pouco do seu trono das trevas sem se machucar seriamente. Mas agora que você avançou, posso sentir o quão incrível é sua segunda forma mágica, mestre. Oh, mesmo com seu avanço para o quarto estágio, você ainda não será capaz de usar o trono das trevas casualmente, Thorne disse enquanto olhava na direção da forma mágica que ainda dominava o espaço de consciência de Vicente, embora sua primeira forma crescesse em tamanho a cada avanço que este jovem fazia. Vicente comentou: eu esperava por isso. Quando despertei meus poderes, tive a impressão de que não seria capaz de usar esta essência até atingir meu quinto pentagrama. Isso não será necessário, Thorne disse. Isso realmente aconteceria se você tivesse uma configuração de pentagrama comum. Mas depois de chegar ao seu quarto pentagrama, você provavelmente terá um pentagrama amarelo, 2 verdes e um ciano. Isso dará à sua base mágica uma qualidade e solidez semelhantes às que uma pessoa normal com 5 pentagramas teria. Então, acho que você poderá começar a usar sua segunda forma mágica sem problemas quando obtiver seu pentagrama ciano. Até lá, é melhor não confiar nele. Você ainda terá problemas ao usar esta forma mágica. É assim que seu trono das trevas é poderoso. Vicente manteve essas palavras em sua mente enquanto não conseguia deixar de se sentir animado que seu poder total não seria mais limitado. Ele abriu os olhos de volta na caverna onde Casey e Layla estavam ao seu lado, ambos estavam curiosos para falar com ele. Parabéns pela sua descoberta, Vicente, disse Casey com um sorriso, olhando para o cara à sua frente e não conseguindo acreditar que esse cara tinha entre 16 e 17 anos. Os magos próximos à entrada logo verificaram Vicente em busca de sinais suspeitos enquanto alguém alertava o Dex mais velho sobre a entrega. Onde está este pacote? Um dos guardas perguntou. O mais velho disse que vai recebê-lo. Vicente tirou de seu anel espacial uma caixa do tamanho de um braço e entregou ao guarda. Tem também esta carta. Quem a enviou disse para entregá-la junto com a caixa. Bem, eu farei isso. O guarda disse antes de levar o último presente de Vicente para Dex. Ao ver o guarda partir, Vicente sorriu, imaginando que isso bastaria para atrair o inimigo para si. Então ele deixou a área e foi silenciosamente para um local que já havia escolhido para lidar com Dex, sem se importar que membros das Montanhas dos Ossos o seguissem. Após receber uma das partes do corpo de seu filho e esposa que faltavam no presente anterior, Dex não hesitou em deixar a sede de sua seita e seguir em direção a Vicente. Na carta que recebeu, Vicente convidou-o a ir ter com ele e finalmente resolver as suas diferenças. Furioso com as provocações do inimigo, Dex deixou sua propriedade sem pensar muito no que aconteceria, enquanto seus homens que ficaram para trás só podiam imaginar o pior. Em breve, outros anciões da seita saberiam da dádiva de Vicente e da partida de Dex, e os soberanos partiriam para lidar com o problema. Mas antes que pessoas menos ligadas ao problema de Vicente com Dex pudessem chegar até eles, os dois se enfrentariam pela primeira vez na vida. Vicente não escondia agora a sua aparência nem o seu nível, por isso, ao ver este jovem, Dex não pôde deixar de ficar surpreendido, pois nunca tinha visto tal pessoa antes na sua vida. Por que alguém assim iria provocá-lo? Pirralho, quem é você? Você é responsável pela morte de minha esposa e filho. Dex perguntou ao parar em uma área arborizada perto de uma das saídas de Old Barrow. Fim do capítulo. Capítulo 577 Vingança. Dex, você não me conhece, mas eu te conheço bem, disse Vicente com um olhar que era uma mistura de raiva e satisfação. Vingar-se pela morte de sua mãe não a traria de volta.
Mas isso traria justiça a ela, e ele sentiria menos peso sobre os ombros ao eliminar o idiota que causou o sofrimento de sua família. Era dever do filho cuidar dos pais e fazer justiça em nome deles. Isso satisfez Vicente, mesmo sabendo que ainda viveria sem a mãe e o pai depois de cuidar de Dex e Malik. Cerca de 6 anos atrás, você enfrentou um inimigo na província Scott do reino Seidel. Naquele dia, uma carruagem cheia de pessoas fracas e inocentes passava por baixo de onde você e Malik estavam lutando. Enquanto Vicente falava, Dex estreitou os olhos e lembrou-se daquele dia. Ele não tinha lutado contra Malik apenas uma vez na província de Scott. Eles lutaram 3 vezes durante 3 dias, e a última batalha entre eles terminou com a vitória de Dex. Malik não morreu, mas escapou gravemente ferido. Desde então, Dex não recebeu nenhuma notícia de seu rival deixando a sede dos Fallen Angels. Quanto a si mesmo, ele venceu a batalha, mas sofreu lesões das quais levou mais de 1 ano para se recuperar. Felizmente, após sua recuperação, ele encontrou uma oportunidade de avanço e alcançou o nível de soberano do céu. Vicente continuou. Naquela carruagem estava uma família de 5, ou melhor, 6. Destes 6, apenas 4 sobreviveram, um deles era surdo e outro cego. Ele disse enquanto fazia sinais com os dedos para mostrar a Dex o que havia acontecido. Não foi difícil para Dex entender que pessoas importantes para o jovem soberano da Terra provavelmente sofreram as consequências de sua luta com Malik. Pirralho, o que aconteceu com essas pessoas não é minha culpa. Eu lutei com Malik. Se algo aconteceu com terceiros, foi apenas uma terrível coincidência. Dex gritou com raiva ao ver que sua esposa e filho foram mortos por algo tão pequeno. Uma coincidência? Vicente aumentou o tom à medida que sua aura ficou mais forte. Entre as vítimas estavam minha mãe e o bebê em seu ventre. Minha irmã mais velha ficou cega e minha irmã mais nova ficou surda. Você acha que foi apenas uma coincidência? Vicente não utilizou seus elementos negativos, mas ao fazer seu discurso de ódio não pôde deixar de trazer a negatividade do entorno para mais perto dele. Dex sentiu os pelos de seu corpo se arrepiarem ao perceber que estava diante de um monstro capaz de matá-lo. Infelizmente para ele, já era tarde demais. Estando muito perto de Vicente, seu corpo ficou quase completamente imobilizado pelos metais de suas células que Vice manipulou para impedi-lo de se mover. Em meio à sensação de estar cara a cara com a morte, ele não conseguia se concentrar no fato de que a pessoa na frente dele havia matado quase todos com quem ele se importava e ainda estava planejando lidar com seu amante. Ele só conseguia olhar para Vicente com horror, observando o sorriso malicioso no rosto do jovem crescer enquanto a armadura em seu corpo começava a sufocá-lo. Vicente não tinha pressa em matar essa pessoa rapidamente. Enquanto usava a armadura de Dex para eliminar esse homem, ele agiu o mais cruelmente que pôde, deixando seu inimigo sentir seu próprio corpo sendo esmagado enquanto observava o rosto sorridente do inimigo que o mataria. Velho Thorne, posso garantir que ele se tornará um fantasma. Vicente perguntou com algo em sua mente. Posso tentar algo, mas não é garantido. O que você tem em mente? Thorne perguntou enquanto não conseguia evitar sentir um arrepio percorrendo seu âmago. Se esse cara se transformar em um fantasma, farei com que ele ataque sua própria organização enquanto estamos fugindo. Ele foi direto ao ponto. Suas palavras para Dex não eram inteiramente verdadeiras. Ele não tinha intenção de ir atrás de Eloise sozinho. Ele até pensou em matar essa mulher para fazer Dex sofrer, mas pensando bem, ele queria que outra pessoa sofresse pela morte dessa pessoa. Ele não tinha certeza se Eloise cumpriria essa missão, mas estava disposto a apostar nela, pois não queria se meter em problemas mais profundos com as montanhas dos ossos. Ele estava forte agora, mas não forte o suficiente para desafiar uma seita do tamanho das montanhas dos ossos sozinho. Então Thorne entendeu o que seu mestre queria e logo deixou o corpo de Vicente para ajudá-lo a atingir seus objetivos lá com a morte de Dex. Fim do capítulo. Capítulo 578 Fuga para o Império Kenneth. No final,
Thorne consegue transformar a alma de Dex em um fantasma após sua morte. Ele usou uma antiga técnica fantasma para forçar a criação de novas criaturas desse tipo. Essa não era a melhor forma de obter um fantasma, pois diminuía o poder que o ser tinha na vida. Porém, Thorne fez isso para agradar seu senhor e logo deu a Vicente outro escravo. Vicente não queria um dos assassinos de sua mãe ao seu lado, então, antes de deixar a área, ordenou que o fantasma de Dex fosse atrás de qualquer membro das Montanhas dos Ossos que aparecesse ali. Os fantasmas não podiam ir muito longe de onde foram criados, então o fantasma de Dex não poderia ir ao quartel-general das Bonnie Mountains para causar estragos. Mas Vicente já esperava que os anciões daquela seita fossem para o local onde ele havia lidado com Dex, então o alcance limitado desse novo fantasma não seria tão ruim para seus planos. Logo, ele estava fora daquela área, indo para o local que havia combinado com Casey e Layla para se encontrarem e seguirem para o norte, para o Império Kenneth. Vicente, é claro, coletou o anel espacial de Dex, assim como havia feito com os anéis de Chase e Caleb, bem como a esposa e o filho de seu inimigo morto momentos antes. Então, como você fez? Casey perguntou a Vicente enquanto olhava para o amigo e via que ele não parecia exausto nem tinha sinais de combate no corpo. Vicente não parecia alguém que havia lutado contra um soberano, então não só Casey, mas também Layla estavam preocupados com o sucesso da missão de seu líder. Vicente sorriu satisfeito ao mostrar a Dex o anel espacial. Eu consegui. Ele está morto. Os dois ficaram felizes por ele, ambos sorrindo de volta e dando os parabéns. De qualquer forma, vamos continuar nossa jornada e cruzar a fronteira. Vicente apontou para o norte, ansioso para chegar até os Anjos Caídos e lidar com Malik. Os dois concordaram e logo seguiram para a fronteira, a algumas dezenas de quilômetros da área de Old Barrow. Vicente usou uma de suas espadas para fazer Casey voar ao seu lado, enquanto Layla conseguia se mover quase na mesma velocidade que ele sem muito esforço. Ao chegar, Eloise e 3 outros membros de alto escalão de sua seita olharam em volta enquanto estreitavam os olhos preocupados, sentindo algo perturbador. Esse sentimento, ela pensou consigo mesma ao notar uma aura maligna persistente na área. Os mais velhos ao lado dela também perceberam que algo estava errado. Enquanto tentavam entender o que estava por trás disso, um fantasma apareceu inesperadamente do chão, abaixo de um dos anciãos. O fantasma de Dex não hesitou em atacar o mais fraco daqueles anciões, tentando enfraquecer aquele alvo e possuir aquele corpo. Um grito saiu da boca do homem, chamando a atenção dos outros ao redor até que os olhos de Eloise se arregalaram ao olhar para o fantasma. Os fantasmas não tinham a mesma aparência das almas por trás deles antes de se tornarem fantasmas. No entanto, a aura de uma pessoa e o fantasma que ela poderia criar não eram completamente diferentes. Havia diferenças que tinham a ver com a negatividade natural dos fantasmas e as características mutáveis dos poderes daquele ser com base na alma deixada para trás após a morte de um ser vivo. Mas um conhecido próximo de tal pessoa poderia reconhecer o fantasma gerado pela alma. Quando ela olhou para aquela criatura horrível, Eloise entendeu o que havia acontecido. Merda! Ela gritou quando seus olhos ficaram vermelhos e ela recuou alguns metros para longe do fantasma de Dex. Alguém o matou, ela disse para aqueles que estavam por perto. Esse é o fantasma dele. O que? Como isso é possível? Perguntou o homem que tentava escapar dos ataques do fantasma de Dex. Apenas outros fantasmas poderiam fazer isso. Eloise comentou enquanto sentia seu coração batendo forte no peito. Se for esse o caso, poderíamos estar em sérios apuros. Um de nós precisa voltar à seita e colocar todos em alerta. Poderíamos estar à beira de um ataque massivo. Ancião, você deveria voltar. O velho Lee e eu cuidaremos do fantasma de Dex. O homem disse enquanto se preparava para atacar a criatura que tentava enfraquecer Lee. Eloise cerrou os punhos, sentindo-se mal pela morte de Dex e pelo que o velho pretendia fazer. Mas Dex já estava morto e seria melhor se eliminassem o fantasma.
Então ela partiu avisar a seita, enquanto ninguém ali se preocupou em seguir os rastros de Vicente por enquanto. Fim do capítulo. Capítulo 579. Notícias voam. 4 dias depois do grupo de Vicente ter escapado da dinastia Chuta, eles ainda se dirigiam para a sede dos Anjos Caídos, que ficava a 10 dias de distância de Old Battle. Eles não foram perseguidos porque conseguiram entrar no Império Kenif antes que o povo das Montanhas dos Ossos começasse a investigar os vestígios daqueles que estavam por trás da morte de Dex. Por outro lado, a seita teve que lidar com um fantasma de nível soberano para abrir espaço onde pudessem iniciar a sua investigação, o que os atrapalhou e ajudou ainda mais Vicente. 4 dias após a morte de Dex, o grupo de Vicente finalmente notou movimento perto da fronteira do Império devido às suas ações. Não muito longe de um dos principais cruzamentos utilizados por Vicente e seu grupo, puderam avistar vários especialistas voando no céu na direção oposta de onde estavam indo. Olhando na direção deste grupo voador, as pessoas do grupo de Vicente não puderam deixar de notar o alto nível de cultivo mágico dessas pessoas. Não só isso, todos notaram o mesmo símbolo gravado em suas armaduras. Os Anjos Caídos, Vicente murmurou enquanto seu grupo diminuía a velocidade da corrida para a caminhada enquanto ele os observava passar. Layla ignorou a ponte a cerca de 1 quilômetro deles e perguntou: "Isso poderia ser por nossa causa?" "Provavelmente." Casey concordou com a cabeça. Vicente estava certo. A morte dos especialistas de uma seita é uma oportunidade para os inimigos da organização. Provavelmente tornará nossa jornada mais fácil. Vicente sorriu, imaginando que assim era. Perfeito. Isso nos dará tempo para planejar nossas ações e lidar com Malik como fiz com Dex. Layla olhou para ele e disse: "Devemos ter cuidado, Vicente. O Império Kenif tem mais paragons do que a dinastia Chuta." "Eu sei, não se preocupe. Não matarei mais do que o necessário nem correrei riscos desnecessários. Mas tudo ficará bem se as coisas correrem tão bem neste estado quanto na dinastia, estarei em paz com minha missão de vingança." Ele disse sobriamente: "Espero que sim." Eles caminharam até passarem por uma ponte entre duas cachoeiras da região, de onde se tinha uma bela vista de parte da fronteira do Império com a dinastia, mas também do interior do Império. Malik sorriu para os 2 homens e perguntou: "O que é? Você não vai acreditar nisso, mas o maldito Dex foi morto perto de Old Battle há alguns dias." O outro homem disse: "O que?" Malik, que vinha se recuperando lentamente dos ferimentos desde a batalha com Dex, quase saiu da cama quando ouviu isso. Mas enquanto se movia, ele sentiu uma dor aguda nas costas, o que ele rapidamente expressou em seu rosto e fez com que as mulheres ali presentes se movessem para ajudá-lo. "Kane, por que você veio trazer essa notícia para meu pai?" perguntou a bela mulher loira sentada na cadeira do outro lado da cama de seu velho. Ela se parecia com Malik em muitos aspectos, mas tinha as curvas de sua mãe, que rapidamente subiu na cama para ajudar seu marido. Kane apenas sorriu para a linda filha jovem de Malik enquanto o homem não conseguia deixar de olhar para Kane e seu outro amigo com um ponto de interrogação em seu rosto. "O que aconteceu? Por mais que aquele bastardo seja meu rival, ou melhor, tenha sido meu rival, ele não foi fácil de lidar." Malik disse, cerrando os punhos. Ele queria matar Dex ele mesmo. A história deles era longa, começando há mais de 400 anos, quando ambos eram meros acólitos que participavam de uma competição anual para jovens de até 20 anos em um estado vizinho que era neutro em relação ao Império e à dinastia. Desde então, eles se encontraram e lutaram em muitas ocasiões, com um deles até mesmo roubando a esposa do outro e a engravidando. Aquela mulher estava lá hoje com Malik e o resto da família, então quando ela soube da morte do ex-namorado, ela não pôde deixar de se interessar. Embora o relacionamento deles tivesse terminado há mais de 250 anos, ela estava com Dex há mais de uma década. Kane explicou o que aconteceu com eles. "Eu não sei exatamente como aconteceu ou quem fez isso. O povo das Montanhas dos Ossos acha que foi alguém do Caminho Sombrio.
De qualquer forma, o fato é que esse assassino matou seu filho e sua esposa antes de atraí-lo para o local de sua morte com partes de seus corpos. Então ele foi morto e transformado em um fantasma. Todos na sala abriram a boca em choque quando ouviram isso, pois todas essas coisas que aconteceram com a família de Dex eram bem cruéis. Embora ele fosse um inimigo deles há muito tempo, eles não podiam deixar transparecer que estava tudo errado e indigno para um mago tão forte quanto aquele homem. Pena que não consegui matá-lo. Malik comentou, fechando os olhos e sorrindo. Mas a morte dele acaba com nossas diferenças. Afinal, eu sobrevivi a ele. Fim do capítulo. Capítulo 580 Informações de Malik. Ponto de interrogação. Mais 6 dias se passaram. Vicente, Layla e Casey finalmente chegaram a Spiritable, sua última parada antes de pelo menos alguns deles retornarem ao Reino Seidel. Ao passarem por uma das entradas desta cidade, construída sobre vários morros próximos uns dos outros, o grupo seguiu pela avenida principal da cidade enquanto observava o local. A maioria das cidades do seu reino foram construídas em áreas planas, então este lugar era diferente de tudo que eles já tinham visto. O único lugar que eles conseguiram pensar que se parecia com isso era a cidade da Caveira, mas Spiritable era muito maior do que uma cidade fantasma. Spiritable tinha mais de 300 mil habitantes e cobria uma grande área, embora a maioria dos edifícios estivessem muito próximos uns dos outros, tal como nos grandes centros urbanos da Terra. Da avenida principal da cidade, eles podiam ver muitos bairros construídos nos morros adjacentes, onde diversas propriedades construídas em diferentes níveis escondiam completamente os morros onde estavam, fazendo com que parecesse uma selva de blocos e concreto. Havia muitas escadas por toda a cidade, enquanto muitas rampas davam lugar a carruagens e animais de 4 patas. Apesar da grande área construída, a parte baixa e plana da cidade, onde ficava o centro comercial local, era extremamente movimentada, sinal da peculiaridade local de os bairros dos morros serem predominantemente residenciais. Observando as peculiaridades locais, o grupo de Vicente chegou à praça central da cidade, uma bela área arborizada onde muitas pessoas entravam e saíam, e várias outras se estabeleceram nos arredores desta área de 10.000 metros quadrados no coração de Spiritable. O grupo rapidamente encontrou o caminho para os lugares mais interessantes da região, uma pousada onde poderiam ficar, um local onde poderiam alugar salas de cultivo e treinamento, o prédio da Associação dos Ferreiros e um local onde poderiam comprar informações. O grupo já tinha muitas informações sobre os anjos caídos provenientes da pesquisa que Vicente havia encomendado quando chegou a Old Barrow. Então ele não precisava de mais informações sobre a seita. Tudo o que ele precisava era de detalhes sobre a vida pessoal e a localização atual de Malik. Pensando nisso, Vicente e seus aliados rapidamente encontraram alguém neste local disposto a fazer esse trabalhinho por eles. Colocado mais velho na seita que já fez muitas contribuições. O mestre da seita o ajudou muito e possibilitou sua recuperação, disse este jovem membro da seita de Malik. De qualquer forma, quanto às pessoas próximas ao mais velho, bem, há muitas pessoas. Ele sorriu. O velho é um mulherengo nato. Não admira que haja rumores de que ele já roubou as esposas de pelo menos 3 soberanos famosos da nossa região. Mas voltando ao assunto, ele tem 6 mulheres, 4 das quais são suas esposas de fato e 2 das quais ainda não ganharam esse status, mas vivem com a família. Ele tem um total de 8 filhos com essas esposas. A mais nova tem 17 anos e é uma acólita nível 5. A mais velha tem 150 e é uma soberana da terra. Seus olhos se estreitaram ao pensar nessa mulher, uma das mais bonitas da seita, com quem ele teve alguma experiência no passado, mas não tinha mais esperança de atuar no mesmo nível novamente. Muitas pessoas. Layla olhou para Casey, percebendo que eles poderiam ter que lidar com um grupo muito grande. Sim, a família do ancião Malik é bem grande. Além de suas esposas e filhos, ele tem um irmão vivo e parentes fora de Spiritable. Mas não sei muito sobre eles. Além desses parentes, ele tem 3 amigos próximos na seita.
Um se chama Caine, e os outros são Pô e Milo. Eles são todos soberanos do céu. Ouvi dizer que um deles arranjou um noivado com uma das 3 filhas do ancião Malik, mas não sei se é verdade. O jovem se inclinou para a frente e falou baixinho. Há rumores de que a família do ancião segue a velha prática proibida. Casey e Vicente não entenderam, mas Layla não conseguiu deixar de arregalar os olhos enquanto se perguntava se ele estava falando sobre uma prática repugnante que existia em algumas partes do continente. Você não está dizendo que eles têm relações sexuais consanguíneas, está? O jovem riu enquanto assentia afirmativamente. Dizem que o ancião se dá muito bem com as filhas, haha. Não sei se ele realmente daria uma delas para um de seus amigos. Sério? Vicente perguntou, olhando para o homem surpreso. Ele sabia de casos como esse na Terra, mas em seu planeta natal, essas coisas eram mal vistas e até proibidas em alguns lugares. Quanto ao Polaris Realm, ele nunca tinha ouvido falar de tais casos aqui, então quando ouviu sobre isso pela primeira vez, ele não pôde deixar de ficar surpreso. Fim do capítulo. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Voltaire.